E hoje mais um vídeo de física. Eu mesmo, Carlos aqui, estou para te ajudar em trabalho de uma força. Isso mesmo, uma grandeza um pouco mais diferente, pelo qual vamos trabalhar nessa sequência de vídeos. Falando também sobre energia, potência média, os cossenos, que vão ser muito importantes nessa situação toda. E, além do mais, um corpo vai ser transportado. E ao realizar esse transporte, eu forneço energia para ele. E aí, você está curioso para saber um pouco mais a respeito desse tema? Como que o trabalho está relacionado a uma força e também a um certo deslocamento pelo qual essa massa faz? Bom, então você está no local certo. Meu nome é Carlos e eu quero que você se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, também deixe seu like. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Mas hoje vamos ao que interessa de fato, que é trabalho de uma força. Para complementarmos essa física mecânica, a parte que estuda os movimentos, as causas desses movimentos também. Bom, então vamos ao que interessa mesmo, porque hoje é trabalho. Trabalho que é uma grandeza escalar. Bom, veremos o porquê. Bem, antes de tudo eu quero que você interprete que ao puxar, por exemplo, uma massa, como por exemplo uma geladeira, um bloco de tijolo, uma massa de concreto, você vai realizar uma certa força. E essa força, ao ser transmitida, por exemplo, por uma corda para aquele objeto, você também realiza trabalho. Por quê? Estou fornecendo energia para aquele corpo. Energia essa que vai ser utilizada para realizar o deslocamento dele. Então veja que, ao passo que eu utilizo uma força, eu promovo um deslocamento e forneço energia para aquele corpo que será deslocado. Portanto, eu estou realizando trabalho. Que coisa interessante. Trabalho. Portanto, quero que você observe aqui essas duas situações que eu coloquei. A primeira delas está acima. Bom, eu faço uma força na direção horizontal e para a direita, o sentido para a direita. Ou seja, eu arrasto essa geladeira, por exemplo, com uma massa de concreto. Você que sabe, o exemplo pode ser o que você imaginar. E bem, ela vai percorrer um certo deslocamento D. E o trabalho vai ser justamente o produto entre essa força que eu apliquei, um módulo dela, vezes o certo deslocamento. E isso vai nos dar um trabalho. E perceba que o deslocamento ele tem um certo sentido, pelo qual a gente deve seguir para que ele seja positivo. Se a gente não segue esse sentido, ele é negativo. A força também tem um sentido e direção. Que coisa interessante. Portanto, quando ambos estão no mesmo sentido e direção, ou seja, força e deslocamento nesses mesmos sentidos, eu posso dizer que o trabalho é o quê? Positivo, né? Trabalho positivo. Ou seja, eu quero dar um nomezinho a ele. É um trabalho motor, um trabalho positivo, em que deslocamento e força têm o mesmo sentido e direção. Então, ó, trabalho, como eu acabei de falar, é o produto de força vezes deslocamento, que nesse caso é um valor positivo. Agora olhe para o caso que está abaixo. O deslocamento ele está apontando para onde? Horizontalmente para a direita. Mas a força que eu faço agora é para a esquerda. Estou arrastando no sentido contrário a esse deslocamento. Portanto, estou realizando o quê? Um trabalho negativo. Tem um sinal negativo aqui, ó, antes do produto. Isso nos indica que é um trabalho resistente, um trabalho contrário à tendência do deslocamento. Mas calma, e se eu fizer um ângulo com essa minha força? Bem, esse vai ser o próximo exemplo do outro quadro que eu vou colocar aqui. Mas eu sei que você quer tirar seu print, então tire aí, aproveite bastante, porque eu vou agora para o próximo exemplo em que colocaremos um ângulo e também uma multiplicação vezes um cosseno. Vamos ver o porquê disso. Vamos lá. No nosso segundo quadro, vemos a interferência de ângulos. Tem diversos ângulos aqui, você já deve ter visto um cosseno jogado aqui pelo quadro, né? Então tem alguma jogada um pouco diferente. Bom, então ao passo que eu aplico uma força com um certo ângulo que é formado com a projeção horizontal, eu percebo que esse ângulo vai interferir em tudo do nosso cálculo. Por exemplo, se eu pego aquela mesma massa, aquele concreto ou então uma geladeira, e eu quero arrastar e aplico uma certa força de um módulo específico, e essa força forma um certo ângulo, eu vou ter que utilizar uma dessas projeções delas que segue justamente no sentido do deslocamento, na direção e sentido dele. Então veja aqui, se eu pego essa mesma massa, aplico uma força oblíqua e forma-se um ângulo, eu tenho que pegar a projeção dessa força que está no sentido do deslocamento. Nesse caso, a projeção é quem? F de x. Então, note que F de x ele está o quê? Um cateto adjacente, bem próximo a esse cosseno. Ou seja, vou utilizar aqui que
Relação trigonométrica, seno, cosseno ou tangente. Acabei de falar sem querer, né? É o próprio cosseno. Porque se eu pegar esse f e empurrar aqui bastante, ou seja, deixar cada vez menor esse ângulo, ou seja, eu emperro ele, então eu vou ter que utilizar cosseno, né? Além de ser um cateto adjacente. Cateto adjacente me lembra cosseno. Portanto, o que eu tenho que colocar aqui na fórmula de trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Agora, vale ressaltar que esses ângulos têm que ter um certo cuidado, né? Para saber se o trabalho é positivo, se o trabalho é negativo. Por exemplo, se eu pego ângulos maiores ou iguais a zero e menores que 90, ou seja, nesse intervalo em que eu não incluo o 90, o trabalho vai ser como? Positivo. Trabalho motor, né? Então, por outro lado, se eu pego números maiores que 90 graus e menores ou iguais a 180, o trabalho vai ser como? Me diz aí, me diz aí. Você sabe muito bem. É negativo. E você se lembra dos vídeos de vetores. Se você não viu, dá uma olhada aí no canal em que a gente explica bastante como que vai ser esse sentido, se vai ser positivo, se vai ser negativo, né? Se o trabalho vai ser realizado de maneira motora ou resistente. Bom, isso aí está no vídeo de vetores, que é a base de tudo isso aqui. Mas, vamos lá. Eu te pergunto por que eu não citei o ângulo 90 graus. Eu sempre excluí ele, ou seja, eu pegava ou maiores de 90 graus ou menores de 90 graus. Mas eu nunca falei maior ou igual a 90 graus, ou menor ou igual a 90 graus. Ou seja, eu não incluí ele. Porque o cosseno de 90 graus é exatamente zero. Ou seja, se eu coloco aqui força que aplico sobre um certo corpo, esse corpo vai a um certo deslocamento, e o cosseno é de 90 graus, ou seja, é zero. Se eu multiplico qualquer número por zero, é zero. Então o trabalho é nulo, não existe trabalho ali. Então é importante dizermos isso. E outra coisa, nos exemplos anteriores, por que eu não coloquei o cosseno? Porque o cosseno ali a ser formado, que era 0 graus, ou seja, o ângulo entre o deslocamento e a força, ia ser 1. Então se eu multiplico qualquer produto vezes 1, 1 é um fator que não interfere na multiplicação. Ou seja, no caso, ficaria mais sucinto, mais fácil de você aprender, sendo força vezes deslocamento. Mas se você quiser colocar o cosseno, também serve. Só você vai estar multiplicando por 1 e não vai mudar em nada. Bom, mas existe uma coisa chamada gráficos. Gráfico de trabalho, ou seja, força vezes deslocamento. Trabalho em que vamos precisar de força, deslocamento e um dos eixos. Mas bem, isso fica para o nosso próximo quadro. E que eu sei que você quer tirar seu print e vamos aqui adensarmos cada vez mais nessa física que é maravilhosa. Então vamos lá. Chegamos aos gráficos, a parte mais bela, a parte mais maravilhosa, em que vamos analisar os eixos. Que eixo está relacionado a uma certa grandeza? Qual eixo está relacionado à força? E o outro, qual que está relacionado ao deslocamento? Bom, isso vai nos dar todas as informações para acharmos o trabalho. E já adianto, tem uma certa característica desse gráfico que nos vai indicar numericamente o nosso trabalho. Mas antes de tudo, quero que você olhe para esse gráfico à nossa esquerda, ou seja, o gráfico número 1, em que no eixo Y eu tenho a força e no eixo X tenho o deslocamento. Ou seja, eu vou aplicar uma certa força, transferir energia para aquele corpo e a partir dessa energia ele se desloca, né? Formando um certo valor que se chama de trabalho. Bom, uma coisa interessante é que como o gráfico é o quê? Força vezes deslocamento, coincidentemente, isso é a fórmula de quê? Do nosso trabalho. Bom, então você associou força e deslocamento, a fórmula do trabalho, e o nosso gráfico também é força vezes deslocamento. Portanto, se eu pegar essa área 1, por exemplo, aqui, o trabalho vai ser numericamente igual a essa área, que no caso se trata de um retângulo, ou seja, base vezes altura. Então, se eu multiplicar o valor da base vezes o valor da altura, eu encontro o nosso trabalho. E lembrando que trabalho é medido em joules. Joules por ser energia, uma unidade de energia. Cuidado com isso, tá? Muito bem. E agora, observando o nosso segundo gráfico, temos um incremento. Porque eu coloquei uma parte abaixo, né? Não somente o gráfico está positivo, mas também tem um lado negativo dele. Tem um lado triste, vamos dizer assim, em que o trabalho também vai ter resistência, que vai ser um trabalho resistente. Bom, então observemos que os eixos também têm a mesma característica, né? Eixo Y para a força e eixo X para o deslocamento. Você sabe que essa área é numericamente igual ao nosso trabalho. Bom, então, se eu quero saber o trabalho total daqui, né? Ou seja, o trabalho da força resultante nesse caso, é importante eu achar a área 1, ou
seja, da parte que está acima do eixo D, que corresponde ao deslocamento, e subtrair do trabalho resistente, que é justamente a parte que está abaixo desse deslocamento. Então, é bem simples, né? Ou seja, a área corresponde numericamente ao nosso trabalho que é medido em joules, a homenagem ao cientista Joule, que é o bichão aí da física, o mestre da física baseado na energia dos corpos. Mas, antes, eu também gostaria de falar de potência, porque se eu aplico um certo trabalho num corpo, se eu aplico uma força, essa força promove um certo deslocamento nele, mas ali foi gasto um certo tempo, né? Portanto, existe uma potência. Potência que é o tema do nosso próximo quadro. E eu quero que você preste bastante atenção, porque também cai muito, principalmente no Enem. E o quadro é seu, pode tirar seu print, pode ser feliz, aproveite bastante, que é tudo seu. Liga, saca só, porque antes de falarmos de potência, precisamos falar de força-peso. Ou seja, qual o trabalho que a força-peso exerce? Bom, quero que você imagine uma situação em que uma bolinha está sobre uma certa altura, uma altura 1. E ela vai do ponto A, esse ponto mais acima, e se desloca de alguma maneira, de algum tipo de trajetória para o ponto B. Lembrando que eu coloquei diversas trajetórias aqui, tá? Coloquei uma trajetória em que, por exemplo, ele é empurrado nesse sentido aqui, I, ou seja, no sentido I, para a direita, sentido o que? Horizontal. E outro caso, ele foi empurrado obliquamente, ou seja, segundo essa seta aqui, ou seja, ele fez esse deslocamento, fez essa trajetória um pouco bem diferente, né? Que trajetória diferente é essa? Bom, ele poderia vir de qualquer maneira, inclusive assim, ó. Por exemplo, para o ponto B. O que importa, na verdade, é a altura. Esqueça o tipo de trajetória, porque na verdade a força-peso, o trabalho da força-peso independe da trajetória feita. Isso é importantíssimo, viu? Trabalho independe da trajetória feita. Isso, o trabalho da força-peso. Bom, portanto, a gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento, né? Colocamos aqui essa fórmula. E o peso é o quê? É um tipo de força. Portanto, preciso substituir essa força por peso. E o nosso deslocamento por uma certa altura que esse corpo vai realizar. Vai deslocar-se, né? Bom, não entendeu? Vamos ver o segundo exemplo aqui. Veja que uma bolinha vai sair do ponto A novamente. Eu vou colocar aqui o ponto A e vai até o ponto B. E veja quantas trajetórias diferentes ela fez. A primeira, ela é empurrada um pouco mais para cá, no sentido oblíquo. No sentido o quê? Descendo, né? E também na direção para onde? E sentido para a direita. Perfeito, perfeitíssimo. Por outro lado, a trajetória 2 empurra um pouco mais para o outro lado. A trajetória 3 empurra para o outro lado, diferente ainda. E bem, ele chega de uma forma ou outra ao ponto B. Isso que importa. Ele sai do ponto A e vai até o ponto B. Veja quantas trajetórias eu fiz. Mas o que me interessa? A força-peso e a altura. Ou seja, se eu quisesse fazer um trabalho aqui, quisesse achar, ele seria exatamente igual a isso. O trabalho da força-peso seria o quê? O peso vezes a soma desses H, que eu vou colocar como sendo H total, beleza? Ou seja, seria H1 mais H2 mais H3, entre parênteses, vezes a força-peso. E aí você teria o trabalho dessa força. E, sabendo desse trabalho, você agora está capacitado para entender o que é potência, que como eu já adiantei, é um trabalho realizado num certo intervalo de tempo. Mas potência também inclui conceitos de potência útil, potência dissipada, e veremos o que isso significa. E também o rendimento. Poxa, a gente escuta muito um carro sendo chamado de potente. Mas por que isso? Uma lâmpada também é chamada de potente. Por quê? Bom, vou já adiantar. Eu sou muito curioso, sou muito adiantado, gosto de dizer logo. Eu sou apressado. Por quê? Já digo logo, essa lâmpada não perde tanta energia da forma de calor. Ou seja, o que é chegado a ela, ou seja, o consumo elétrico, é praticamente todo transformado em luz, ou seja, energia luminosa, tendo poucas assim perdas na forma de calor. Mas bem, você sabe que o quadro é seu, tire seu print antes de tudo, que vamos agora para o que é de fato uma potência. Agora mesmo chegamos ao que você estava tanto desejando, estava desejando ardentemente, ansiando onde está a potência. Por que Kezi falou em potência? Bom, aqui está a sua resposta. Potência, que é uma energia gasta em determinado intervalo de tempo. Ou seja, quando a gente arrasta aquela geladeira, quando a gente arrasta aquele concreto,
a gente gasta um certo intervalo de tempo, né? A gente vai ter um certo tempo ali para que a gente possa realizar aquela atividade. A gente não é uma máquina, né? A gente demora um pouquinho, assim como a máquina também tem sua demora, ou seja, estamos falando da eficiência de realizar aquele trabalho. Se liga nessa palavra, hein? Caiu muito no Enem, inclusive com lâmpadas. Qual a diferença de uma lâmpada fluorescente para uma incandescente? Por que será que a fluorescente é muito mais recomendada? E outra coisa, um carro, qual vai ser a maior utilidade, a maior potência dele, com qual combustível? Inclusive no Enem 2021. Então fica ligado que esse assunto aqui é recorrente. Se cair mecânica, sempre cai isso aqui, tá? Energias, fontes de energia, o trabalho ou até mesmo potência. São assuntos muito recorrentes no Enem e diversos outros concursos do Brasil também. Mas bem, você sabe que potência é o trabalho feito em um certo intervalo de tempo. E trabalho tem a fórmula força vezes deslocamento vezes um certo cosseno. Bom, isso dividido por um intervalo de tempo. Mas você sabe também que deslocamento dividido pelo tempo é o quê? Essa partezinha daqui, ó, deslocamento dividido pelo tempo é velocidade. Então eu vou achar agora outra maneira de achar a potência. Bom, então potência também pode ser escrita como sendo uma força vezes velocidade. E esse cosseno vai para onde? Eu posso considerar que o ângulo é zero. Se eu considero o ângulo zero, o cosseno equivale a quanto? Equivale a 1. Então, não interessa multiplicar por 1, né? Ou seja, outra maneira de achar a potência dita como instantânea, é força vezes a velocidade daquele móvel. Interessante dizermos que quando a gente aplica uma certa energia num corpo, nem toda ela vai ser de fato consumida. Por exemplo, quando a gente come uma barra de chocolate, quando a gente come qualquer material que eu digo assim, comida, tá? Comestível, não vai comer plástico, essas coisas. Mas observe que nem tudo, nem toda aquela energia que é descrita ali na tabela de nutrição, que ela fala ali tantos quilocalorias, não sei o que, de joules, dá um certo valor, nem tudo aquilo vai ser de fato utilizado para nossa energia, para a taxa metabólica, para aquele ciclo de Krebs, né, na biologia. E para onde vai essa energia que a gente não utilizou? Bom, parte dela sai nas nossas fezes, quando a gente, algum pedacinho do material ali a gente não conseguiu digerir bem, aí acaba saindo nas fezes, e outras coisas saem na forma de calor. Por quê? Por a gente ter temperatura, emitimos um certo comprimento de onda, uma onda eletromagnética, ou seja, que interfere no campo elétrico e no campo magnético. E nesse caso é o infravermelho, ou seja, ondas de calor. E por que eu sei que é infravermelho? Só uma curiosidade, tá? Isso aqui é lei de Wien, ou seja, lei de Wien aqui, ó. Wien. Ou seja, temos uma certa constante de Wien, ou seja, eu vou chamar essa constante arbitrariamente, tá? Não necessariamente esse é o símbolo. Ou seja, eu vou colocar a alfa, constante de Wien, dividido pela temperatura do nosso corpo em Kelvin. Beleza? Então, quando eu pego a temperatura do corpo humano em Kelvin e eu faço essa divisão, eu vou encontrar qual vai ser o comprimento de onda máximo. Qual vai ser o lambda máximo que eu vou utilizar. E esse comprimento de onda se equivale ao infravermelho. Portanto, a gente está perdendo energia. Ou seja, a gente está emitindo radiação. Se eu tenho temperatura, eu emito radiação. Portanto, perdemos energia na forma de calor. Ou seja, uma energia dissipada. Por outro lado, uma lâmpada fluorescente é muito melhor. Porque ela tem além de ter um baixo consumo elétrico, parte daquela energia elétrica em grande quantidade vai ser transformada em luz. Ela não perde tanta energia na forma de calor como a incandescente. E além disso, elas são muito mais eficientes, né? Isso as fluorescentes. Inclusive já caiu nessa questão. Bom, então ao passo que eu forneço a uma certa máquina uma energia total, parte daquela energia vai ser utilizada, potência útil, ou seja, energia útil, e outra vai ser dissipada na forma de calor, através do atrito entre as peças, ou até mesmo o nosso metabolismo, como eu falei, saindo na forma de fezes, ou até mesmo perdendo na forma de calor, já que temos temperatura e por isso emitimos infravermelho, né? E bom, portanto, existe um certo rendimento. E rendimento você já se lembra, porcentagem. Ou seja, eu vou dividir o que foi útil para mim, a potência útil, pela potência total. Ou seja, potência útil dividido por PT, potência total, isso vezes 100%. Por que eu coloco 100%? Para aparecer em porcentagem, isso é muito importante, viu? Então se liga, nem tudo que a gente consome vai ser de fato aquela energia
total presente inicialmente naquele material de fato efetivado no nosso corpo. Nem tudo, tá? A gente perde bastante, assim como as máquinas e diversos outros aparelhos no nosso corpo humano e em diversos outros corpos no universo. Essa lei divina. E agora, como a gente pode perceber, um objeto caiu, o trabalho da força-peso está presente também. Então, espero que você tenha gostado dessa primeira parte, né? Ou seja, que falamos da teoria, potência, rendimento, trabalho da força-peso. Depois vamos falar do quê? Dos tipos de energia. Tem diversos tipos. Energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástica e dentre outras. Bom, então eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo inicial em que falamos da teoria. O próximo será somente exercícios, viu? Então, ó, pau e choque, meu filho. A gente vai exercitar bastante e colocarmos tudo isso em prática. E você, como você já sabe, você já acompanha a gente há bastante tempo, pode tirar seu print, o quadro é seu. E te espero no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado bastante, que tenha sido muito edificante para você. Se gostou, deixa seu like, seja muito feliz. Até uma próxima e vamos aos exercícios.